O vento que bate no rosto determina o caminho a seguir. Mudar de rumo, se surpreender e, acima de tudo, se divertir. Isso é velejar. O Brasil conta com grandes velejadores. Em Londres, em 2012, Robert Scheid tornou-se o maior medalhista olímpico do país, ao lado de Torben Grael. Já esses dois são o Arthur e o Marcelo, dois bravos esportistas. Esportistas? Bom, olhando assim, parecem mais dois executivos. Mas quando pegam as mochilas, eles se transformam em velejadores apaixonados pela água. Aqui é ele quem determina as regras. Se não venta, é dia de ficar em casa. Mas se ele resolve dar o ar da graça, então é hora de correr para a água, içar a vela e navegar. Marcelo, o que é o vento para quem veleja? O vento é a nossa propulsão, né? O nosso motor. Hoje, a maioria dos barcos à vela, principalmente os de competição, eles exigem um mínimo de preparo físico. Eu brinco que a vela é um jogo de xadrez que você faz força. A gente tem que trabalhar muito com posicionamento para correr regata, né? A vela tem os dois lados, né? Ou a gente pode cruzeirar, que é passear, dar uma volta, que a gente está fazendo aqui, ou correr regata. Quantas classes existem na vela? As classes olímpicas, que a gente chama, que pra gente que compete são as mais importantes, hoje são 8. 8 classes. 8 classes, né? Também tem as classes pan-americanas, que são classes interessantes, né? Vocês competem em qual classe? Não, a gente compete hoje na Star, exclusivamente na Star. É uma classe que tem uma história olímpica muito grande. É uma classe que saiu da Olimpíada agora para a próxima Olimpíada, mas a gente acredita que tá tendo uma conversa e ela vai retornar à Olimpíada. Você é velejador profissional 100% do tempo? Não, nunca fui velejador profissional. Eu sempre fui um velejador amador, mas sempre competindo em nível profissional. Mas você já se dedicou 100% uma época na vida? Já dediquei 100%, na época com o Eduardo Molina, o Duda, e agora retorno com esse projeto com o Arthur, de levar de um jeito profissional, mas sem largar a vida profissional que a gente tem lá fora. E é aqui, na represa de Guarapiranga, em São Paulo, cercado de verde e pássaro por todos os lados, que eles treinam duro para conquistar uma vaga na competição mais importante do mundo. Eu e o Arthur, apesar da gente não fazer isso todos os dias, a gente consegue velejar em um nível muito alto, então, junto com esses caras que estão treinando todos os dias. Fica quase que impossível você não sonhar com uma vaga olímpica e tentar. Eu costumo falar que a vela é o meu vício. Alguns são viciados em refrigerante, outros em bebidas alcoólicas. Eu sou viciado em vela, então às vezes eu tô com a cabeça meio cheia do trabalho, venho dar uma velejada aqui. E se não tiver companhia, você vem sozinho? Eu ligo pro Arthur e falo, não posso, tô namorando, eu tenho que vir aqui velejar sozinho. Mas você sabe que no relacionamento amoroso nem sempre é fácil ficar sozinho, principalmente criar um filho sozinho. E esse é o tema da Escola do Amor de hoje, vamos ver? Atenção, alunos, a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Solteiros que são pais. Ele me abandonou, falando que não queria responsabilidade. O preço dessa escolha. Minha família meio que me rejeitou. E ainda, ela irrita, incomoda, é difícil de carregar. Esse quiche aqui tá uma delícia. Vai mais alguma coisa? Vai. Minha mulher é uma mala. Quem está presente, vá até o @TheLoveSchoolTV e assine a nossa lista de chamada no Twitter com o hashtag Escola do Amor Presente. Porque já começou o programa que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Ninguém planeja ser pai ou mãe solteira, mas as dificuldades já começam desde o momento em que recebe a notícia. Quais as dificuldades de ser mãe ou pai solteiro e criar um filho sozinho? Quais os deveres dos pais e direitos do filho? E como é crescer sem ter um pai ou uma mãe por perto? Para começar a falar desse assunto, vamos ver alguns casos de famosos que passaram por este problema. Acompanhe. Sabe aquele tradicional formato de família, marido, mulher e filhos? Pois é, nos últimos tempos, esse modelo vem se transformando e muitos se tornam pais solteiros, mas não sem algumas consequências, tanto financeiras quanto emocionais. Um dos casos mais famosos foi protagonizado pelo ex-jogador Pelé.
Ele teve um caso extraconjugal com a dona de casa Anísia Machado, que resultou em uma filha, Sandra Regina. Ainda criança, a garota dizia ter sofrido bullying na escola por ser a princesa bastarda do rei do futebol. Já adulta, Sandra procurou o pai, mas mesmo após o teste de DNA comprovar a paternidade, Pelé se recusou a assumir. Foram 6 anos de batalha judicial até que ele fosse obrigado a dar seu sobrenome à filha. Mas não passou disso. Pouco antes de morrer, já no hospital, Sandra teria demonstrado o desejo de ver o pai e se entender com ele. A mãe dela tentou um último contato com Pelé, mas sem sucesso. Sandra faleceu, vítima de câncer, e nunca conseguiu estabelecer uma relação mais próxima com o ex-jogador. Em 2010, outro fenômeno da bola, o craque Ronaldo, foi pego de surpresa. Ele descobriu que era pai do menino Alex, na época com 5 anos, de um relacionamento relâmpago que teve com a dançarina Michele Umeso. No início, ele se recusou a aceitar, mas o teste de DNA comprovou a paternidade e Ronaldo teve que assumir o filho e pagar pensão. Hoje, Alex se divide entre o convívio com o pai e a mãe. Quem é você? Crigo, o primeiro vocalista do grupo Exalta Samba, sentiu o gosto amargo de ser levado à cadeia. Rochelle Rocha não hesitou em denunciar o cantor à justiça por falta de pagamento da pensão do filho Matheus, fruto de um rápido romance entre os dois. Após acertar as contas, o ex-pagodeiro foi liberado, porém, parecia não ser um pai participativo na criação do filho, já que Rochelle continuou se queixando da falta da presença do pai na vida de Matheus. O ex-jogador Renato Gaúcho teve uma filha com a jornalista Carla Cavalcante em 94. Na época, Renato pagava 40 salários mínimos de pensão, mas com dificuldades financeiras, começou a pagar menos e atrasar o pagamento. Carla então entrou com uma ação. Ele foi parar na delegacia, fez um acordo, conseguiu redução do valor e saiu. A filha, a modelo Carolina Portalupe, está hoje com 18 anos. Pelo jeito, não são poucos os casos em que uma simples aventura pode se transformar num laço para toda a vida. Estamos aqui com a Paola, que é mãe da Gabriele, de 2 anos e meio, e com o Igor, que é pai de uma garota de 5 anos. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Ok? Eles estão solteiros e tiveram que mudar suas vidas completamente quando viraram pais. A missão não é fácil e daqui a pouco eles vão contar pra gente como lidam com essa situação e como tiveram que mudar a vida depois que isso aconteceu. E para esclarecer o lado legal desse assunto, nós trouxemos também aqui o Dr. Nelson Chixima, advogado especialista em direito de família. Sejam todos bem-vindos à Escola do Amor. Obrigada. Ok. Mas antes da gente conversar com eles, vamos conhecer um pouco mais da história do Igor e da Paola. O número de pais solteiros aumentou 28% em pouco mais de uma década, segundo estudo sobre a desigualdade de gênero e raça divulgado pelo IPEA. O crescimento sinaliza uma transformação no comportamento masculino. Os homens têm assumido a responsabilidade pela criação das crianças. Este é o caso do Igor. Ainda estudante, aos 22 anos de idade, ele descobriu que seria pai. O namoro ainda era recente. Como você conheceu sua ex-namorada? Eu conheci num curso de formação política em Minas Gerais, mesmo, em Belo Horizonte. Eu conheci, depois de um tempo, a gente começou a ficar e namorar. Assim. Eu já comecei o curso, não foi logo no começo do curso, não. Demorou uns meses ainda. E vocês namoraram bastante tempo? Ficamos juntos 1 ano, menos de 2 anos ao total, né, de toda a relação. Quanto tempo de namoro vocês tinham quando você descobriu que ela estava grávida? Foi bem recente, tinha 3 meses, 3, 4 meses. Assustei um pouco no começo, não sabia que tinha acontecido, né? Foi sem planejar. Mas aí sentamos, conversamos e decidimos que teríamos a criança, assim. Você tinha quantos anos? Da gravidez eu tinha 21. Você imaginava pai aos 22 anos? Não, imaginava, planejava um dia, mas não tinha esse planejamento para essa idade que ela nasceu. E aí vocês ficaram juntos ainda quanto tempo depois que ela nasceu? Na separação, a minha filha tinha por volta de 6 meses, mais ou menos. E por que o relacionamento de vocês acabou? Por divergências mesmo, por dificuldades da relação mesmo, sem um grande motivo. E aí você se tornou um pai solteiro? Sim, se separando, permanecemos juntos,
até que cada um começou a ter a sua casa, onde eu fui morar na moradia estudantil da Unicamp. Ela na sua casa e os dois sempre participando. E hoje a sua filha mora com quem? Sim, hoje ela mora comigo. Ela mora com você dentro da universidade? Isso, dentro da moradia estudantil da universidade. Aí leva para a escola e ela fica o dia todo? De 8h30 a 5h30. A paternidade não é incentivada socialmente, né? Sempre o fraldário fica no banheiro feminino. Alguns lugares já começam a ter fraldário em banheiros masculinos e femininos ou um fraldário neutro ou unissex. Mas eu ainda levo ela comigo no banheiro, pelo tamanho da idade, pela idade dela, no banheiro masculino comigo. Se você parasse para pensar hoje, já são 5 anos que se passaram, você continua achando que você foi bem maduro para a situação? Você teria agido diferente? Claro que, pontualmente, a gente sempre pode mudar, melhorar várias questões na vida inteira, não só na criação de um filho, né? Mas, no geral, eu acho que foi a melhor criação que eu pude dar, que os meus limites também permitiam para ela. O pai da Gabriela eu conheci, eu estava indo trabalhar com a minha mãe, ele trabalhava nesses transporte. E aí eu conheci ele, foi em questão de 1 semana, foi muito rápido. O famoso amor à primeira vista. Ele veio aqui em casa, ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar em questão de 1 semana. Eu nunca tinha namorado sério. Me entreguei a ele. E aí foi no momento que eu fiquei grávida. Ele tinha a mesma idade que eu, 18. Foi um choque, né? Porque eu tava terminando o ensino médio, já em dezembro eu ia fazer a formatura. E pra mim foi um choque. Eu saber que ia ser mãe naquele momento com todos os planos que eu já tinha feito. Ele não aceitou porque ele já tinha tido uma namorada, ele tinha pedido pra ela tomar injeção pra abortar. E ele fez o mesmo pedido pra mim. E eu falei que eu não iria fazer isso. A gente namorou até o 3º mês, só que mesmo assim a opinião dele era contra. Falei, então já que você não quer me ajudar em nada, não tem problema. Eu crio a minha filha sozinha e você também não vê ela. Depois ele me abandonou, falando que não queria responsabilidade, que não precisava de trabalhar, que ele tinha a mãe dele para sustentar ele. E minha família meio que me rejeitou, porque eu era uma queridinha, eu era muito nova. Porque eu estava perdendo uma grande oportunidade da minha vida de estudar, de trabalhar. Claro que é, né? Porque é difícil, você não tem nada. Você está saindo do ensino médio e engravida, é bem difícil. Ele vem ver ela de ano em ano. Aí ele veio ver ela na Páscoa do ano retrasado, do ano passado. E assim, é sempre na Páscoa que ele vem. Traz a lembrancinha, acha que está tudo bem. Mas ela não precisa disso, ela precisa de muito mais. Antes de continuar com o assunto, a gente gostaria de deixar bem claro aqui que nós não estamos falando com o tema de pais solteiros, de forma alguma que uma mãe solteira ou um pai solteiro, pela razão de serem solteiros e serem pais, são menos dignos ou menos capazes, de qualquer forma, pela razão dessa situação. Ao contrário, em muitos casos que nós conhecemos, pais e mães solteiros são verdadeiros heróis, heroínas que conseguem, apesar da ausência do pai ou da mãe, fazer com que a criança tenha a melhor vida possível, não é verdade? Não é o sonho da pessoa, né? Eu vou ter um filho e você uma mãe solteira. Ninguém planeja ser pai ou mãe solteira. Plano, mas acontece. E muitas pessoas sabem lidar com isso. Nós vamos falar sobre como você pode lidar com essa situação aqui. E também para você que ainda não está nessa situação, como evitar Ainda isso, esperamos, né, que não esteja nessa situação, se puder evitar. Né? Um desses heróis a gente consideraria é o Igor. Igor, você, como pai solteiro, é uma exceção. Apesar, como a repórter falou há pouco, que nos últimos 10 anos, mais e mais temos visto pais solteiros, mas ainda não é a norma. No seu caso, por que você decidiu ficar com as crianças? Não sei se foi sua decisão. Com a criança, no caso. A criança, desculpa. Sim, é uma decisão responsável para entender o que é ser pai, os deveres e os prazeres de se ter uma criança, né? Não acho que sou herói por isso. É uma obrigação, que infelizmente, pelo patriarcalismo, pelo machismo, a sociedade não incentiva, não vê assim, né? E você não planejou, como você falou ali, em que sentido esse fato, esse evento na sua vida mudou
qualquer plano que você tinha para o futuro? Se mudou alguma coisa? Tive que reprogramar algumas coisas, né? O que fazer. Depois eu estava formando na primeira graduação também, né? Então eu pensei em entrar na pós-graduação, já a um médio prazo estabelecer um plano de vida, ou conciliando carreira, criação do filho, essas coisas todas também. Como é que é a rotina de um pai solteiro? Eu acho que é como a da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né? Que é acordar cedo, deixar o filho na escola e fazer as suas coisas. No meu caso, eu trabalho com ensino, Você tem que acordar um pouquinho mais cedo, né? Sim. Tem que arrumar, né? Sim. Colocar o lacinho no cabelo dela, né? Sim. E ela tem contato com a mãe? Sim, claro. A mãe participa, sim, da criação. Diariamente, semanalmente? No momento não, a mãe não mora na mesma cidade do que eu, mas participa sim, é presente. Ok. E como que ela tem 5 anos agora? Sim. Como que a sua filha lida com a situação? Você já sentou alguma vez para conversar com ela? Ela já fez perguntas? Tudo para ela é esclarecido, é falado, é conversado, é explicado, os não, os sims, os limites do pai, seja enquanto culturais, intelectuais, financeiros, é explicado para ela do porquê sim, do porquê não das coisas. E ela entende bem essa questão também. Faz falta a mulher, a mãe? É diferente. Tem que ter um diálogo entre os adultos para que a criança não fique perdida, não fique em um fogo cruzado de desinformação ou de conflito. Agora, você, Paola, você falou na sua entrevista que foi amor à primeira vista, mas às vezes o amor à primeira vista se torna até à vista, né? É verdade. Eu perdi a virgindade com ele e logo de um mês assim eu já descobri que estava grávida. Foi um choque. Eu não sou a primeira e nem a última, né? Mas é difícil. Então, o amor à primeira vista se tornou até à vista porque ele não quis fazer parte da sua vida mais depois que descobriu que você estava grávida. Sim. Não é isso? Foi. Então, aí a gente tem que questionar a questão de amor à primeira vista. Talvez tenha sido uma atração, uma boa afetividade, um grande sentimento que nasceu entre vocês, mas não houve, como falamos, um planejamento, porque o amor, ele pensa, o amor é inteligente, ele tem que ser inteligente. E porque não houve esse planejamento, então aconteceu algo que não era planejado, que não era o que você desejava. Até não somente pela gravidez, né, ainda solteira, mas também você não planejava que ia ficar sozinha com a criança. Né? Você talvez imaginava que ele iria continuar com você. Foi mais ou menos isso? Foi. Eu jurei que ele ia ficar comigo. Ele falou que caso acontecesse alguma coisa, ele iria me dar o apoio total. Mas não foi isso que aconteceu. Logo quando ele descobriu, ele falou, eu não quero ficar com você e não vou ficar. Eu falei, tudo bem, eu posso criar minha filha sozinha e eu vou criar. E ele falou, tudo bem, então vai seguir a sua vida. Foi o que eu fiz. Mas você conta hoje, parece que foi simples. Na hora, não na foi época não deve ter sido tão simples. simples assim, né? Não foi simples, foi difícil. Dói a gente ouvir da pessoa, eu não quero ficar com você, eu não tenho obrigação de cuidar da criança com você. É difícil. Além disso, quais foram as dificuldades? Dificuldade financeiramente, porque eu estava sozinha com a minha mãe, moramos de aluguel e eu não tinha ajuda dele financeiramente, já que ele tinha falado que não queria. Então eu me virava assim, pedia para minha família, para os meus tios, para meus pais, pro meu pai, que é separado da minha mãe também. E iam me ajudando assim. Você tinha 18 anos na época. 18. Hoje você tem? 21. 21. Seus planos alteraram e como? Eu estava saindo do ensino médio, já estava com os planos todos prontos para fazer faculdade, trabalhar, me formar. E tive que parar tudo no começo. Não pude continuar com o meu sonho. E você tem planos de dar a ela um pai também? Tenho. Tenho sim, eu tô com o meu namorado e ele tem ela como um pai. O pai da Gabriele é ele. Ela não vê mais ninguém. Quando ele vai visitar, o pai dela biológico vai visitar ela em casa, ela fala, eu não conheço, mãe. Eu não sei quem é. Meu pai é o Guilherme. Agora, você menciona que um dos momentos mais difíceis para você foi quando ela fez uma pergunta para você. Foi. Qual foi? Quando ela perguntou, cadê meu pai? Naquele momento, estava eu e minha mãe na sala, e eu olhei para minha mãe assim, eu falei, meu Deus, e agora?
E a minha voz naquele momento parou. Eu falei, filha, eu não sei. Eu não sei, cadê seu pai? E foi uma resposta sincera, você realmente não sabia? Eu não sei cadê, na verdade. Que idade ela tinha? 2 anos. 2 anos. Agora, nós estamos aqui com o Dr. Nelson Chixima. Dr. Nelson, nós estamos ouvindo aqui a história de 2 pessoas, né? E nós sabemos que também tem muitos solteiros assistindo agora que estão no relacionamento, talvez sério ou não, mas não estão pensando que é muito fácil, muito mais fácil do que imaginam, um dia estar na situação que eles estão hoje. E o senhor deve ver isso muito no seu consultório. Isso, tem bastante, tem bastante. Filiação é uma responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Hoje nós temos muitos deveres quanto aos filhos, né? Tanto de pagamento de pensão, de alimentos, mas também quanto à educação. Até tem um julgado importante de uma ministra do STJ, que até a Paola disse uma coisa que ficou até marcado para mim, porque ela não tem obrigação de cuidar o pai, né? Até a ministra disse assim, ninguém é obrigado a amar ninguém, mesmo sendo o próprio filho ou o próprio pai, mas o dever de cuidar tem. Dever de cuidar tem que ter, né? Então ele deve alimentos, sim, ele tem que pagar alimentos, se não tem que procurar justiça e entrar com uma ação judicial, né? E também o dever de cuidar, de educar, né? Essa pessoa para que um dia ele fique maior de idade e prossiga a sua vida independente, de forma independente. Então essa questão que o senhor falou, que o senhor percebeu que ela mencionou uma coisa que é muito comum, pela falta de conhecimento, às vezes, até dos direitos, a pessoa, ela se vê numa situação em que ela não sabe para onde correr, né? Ou a gravidez vem e a pessoa não quer assumir e ela fica, o que eu faço? Quais as dicas, né? Ou vamos falar um pouquinho mais para trás. Antes de falar das dicas para quem está nessa situação, descobriu que está grávida agora, vamos dar um tratamento de choque àqueles que não estão nessa situação, para eles terem um preview, né, do que virá pela frente se eles não cuidarem. O da Paula ela disse que ela ficou grávida, ele já desistiu, né, quando ela estava grávida, já abandonou quando estava grávida. E existe uma legislação, desde 2008, nós temos chamado alimentos gravídicos. Ela poderia entrar com uma ação já representando essa filha, pedindo alimentos para o futuro pai. E normalmente se dá uma liminar, né, que é rápido, na hora que ele é citado e já deverá pagar, que está fixado já pelo juiz, os alimentos. Sob pena, depois de não pagar, execução e prisão, né? Que hoje o que dá cadeia é falta de pagamento de alimentos, pensão alimentícia. Que é uma das principais razões? Das principais razões. E a gente viu, aconteceu aí com o cantor, não foi isso? Que foi a prisão por causa de não ter pago? De não ter pago. Não ter pago. É a única prisão civil hoje, né, que é cumprida mesmo, é a falta de pagamento de alimentos, que a gente fala de alimentos, que é a pensão alimentícia. E o valor é determinado por quem? Normalmente o advogado ele vai verificar quanto se gasta essa criança, ou a ex-mulher, ou ex-marido, quanto se gasta, né, o valor, e quanto o outro tem a possibilidade de pagar. Qual que é a possibilidade dele pagar? E aí é fixado mais ou menos um valor de 1/3 do que se ganha a parte que vai pagar os alimentos. 1/3 do salário, da renda? 1/3 do salário, normalmente é assim. No mínimo? É o mínimo. Há um mínimo, mesmo se a pessoa não estiver trabalhando, por exemplo, ela tem que... Tem que pagar. Tem que pagar. Não tem jeito. Aí a pessoa fala, mas eu não trabalho, sustentado pelos pais, né? Pelos meus pais. Alguma coisa tem que pagar. Você está vivendo do quê? Tem que pagar. Agora, se não pagar também, pode-se entrar com uma ação contra os avós também. Os avós são obrigados a pagar também. Os avós paternos, no caso. Que não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história. Mas é obrigado, porque é sob pena de prisão. Quer dizer, a lei, então, nesse caso, favorece, obviamente, a criança, né? Não quer saber se o adulto não trabalha, se os avós... Alguém tem que cuidar dessa criança. Alguém tem que cuidar dessa criança. Alguém tem que pagar. Né? Ela não pediu para nascer. Né? O ideal realmente é ser planejado. Mas não foi, alguém tem que cuidar dessa criança. Quer dizer, isso para mim, mostra muito claramente que os adultos não estão pensando nas crianças. Acho que um dos problemas mais sérios aqui é que as consequências de adultos estão impactando crianças que são inocentes, né, que não pediram para vir. E a lei prevê isso, a lei está protegendo essas crianças. O juiz sempre vai proteger o menor. Se tem um menor envolvido, é sempre o menor envolvido. Bom, para os problemas legais, existem as leis. Mas os problemas de ordem emocional podem deixar marcas para o resto da vida. Só quem é filha ou filho de mãe solteira sabe. Vamos ouvir agora os depoimentos de 2 irmãs de pais diferentes e depois saber a opinião do psicólogo Alessandro Viana, para entender melhor o que significa a figura do pai na formação
de uma criança. Acompanhe. Amanda e Caroline são irmãs, ambas criadas sem a presença do pai. Elas revelam durante a entrevista como conseguiram lidar com isso. Qual foi o seu primeiro contato com seu pai, Amanda? Eu nunca tive contato com meu pai. Nunca encontrou? Não. Não? Não. E você, Caroline? Que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 6 anos, assim. Porque eu pedi pra minha mãe me levar na casa dele. Você sentia falta dele? Sentia. Quando eu era pequena, sim. Eu senti que pra ele não tinha muita diferença. Mas eu ficava empolgada, porque eu ficava com meus primos, com a minha avó, com meu avô, com as minhas tias. Minha mãe, sempre que eu tocava no assunto, não gostava, né? A gente sempre foi criado pelo meu avô, né? Minha mãe sempre trabalhou. A gente sempre foi criado pelo meu avô ajudava. Então, pra gente, pai mesmo é avô. A gente nunca teve, assim, contato com o pai. Com a minha mãe, eu fui criada como irmã. A minha mãe parecia que era minha irmã mais velha. A minha avó e meu Ela avô, era muito jovem quando teve você. A minha avó e meu avô, pai e mãe, os meus tios e minha mãe pra mim era que nem irmão. Você é casada, Caroline? Sou. E os seus filhos são criados pelo pai? Pelo pai. Uhum. E como é diferente do que você teve? Você acha que é melhor? Muito. Pra ele, sim, com certeza. É muito diferente. E você vê assim, é que nem eu tô falando, na festa do Dia dos Pais. Imagina que eu vou deixar ele faltar numa festa da escola do Dia dos Pais. Eles têm pai. Ele tem que ser presente, ele tem que comparecer. Para que a gente viva bem assim, a gente faz o possível para que os nossos filhos tenham aquilo que a gente não teve, né? Então, no meu caso, assim, seria mesmo o amor de um pai. Por mais que você olhe para trás e pense, não fez tanta diferença, mas lá no fundo fez um pouco de diferença. É, porque quem não quer ter um pai, né? E passa pela cabeça de vocês onde ele está, o que ele está fazendo. Vocês têm notícias? Eu vejo meu pai. Você vê? Quase, eu vejo, ele passa na frente do meu serviço quase sempre. E quando você encontra, assim, seu pai, vai na rua, como que é isso? Ele tenta se aproximar, mas eu sou bloqueada com ele já. Por conta do que ele fez, né? Sou bloqueada, eu não consigo me aproximar dele, não gosto. Eu tenho contato com a irmã dele, com a mãe dele, pelo Facebook, né? Elas me ligam. Já pediu para eu ir conhecer, mas assim, escondido, porque hoje ele é casado, ele tem filhos, ele leva uma vida normal, né, com os filhos dele. Ele tem medo de que a mulher dele descubra, que ela pode não acreditar, que, sei lá, foi antes do casamento, que ele teve um caso. Então, assim, é complicado. Amanda, se você encontrasse o seu pai, o que você diria para ele? Não tenho o que dizer, eu não conheço. Assim, é uma oportunidade que ele perdeu de conhecer uma grande filha, assim, porque nada justifica a ausência dele, nada. Eu não tenho sentimento nenhum por ele, para falar a verdade. Para mim, ele é indiferente. A família tem uma função extremamente importante na formação da personalidade e dos valores da criança. Então, é sempre muito importante destacar a função de cada um, tanto do pai quanto da mãe. Normalmente, o esperado é a mãe entrar com afeto, com todo aquele equilíbrio, aquele zelo, e o pai ele atua normalmente como uma figura de limite. Claro, ele também tem um afeto, mas a imposição de limite cabe sempre ao pai. Este equilíbrio vai dar e vai sustentar o desenvolvimento emocional da criança. Então é extremamente importante e fundamental todo esse quadro bem instalado da família. É importante sempre que a criança tenha uma referência para a sua formação do homem e da mulher, até para absorver os valores que têm a ver também com a formação da sexualidade. Ok, agora, Paula, você tinha 18 anos. Sua mãe tinha te dado alguns conselhos antes? Vários. Antes de acontecer? Vários. Mas você não ouviu? Não. Não vai acontecer nada. Um mês depois, estava já formadinha. Verdade. Pois é, o maior aprendizado, como sempre dizemos aqui, é o exemplo. Será que um filho de pai ou mãe solteira vai repetir a experiência? Veja o que diz o psicólogo Alessandro Viana. Muitas vezes ocorre de ter, de uma menina, uma jovem dos seus 12, 13, 15 anos, ter uma gestação prematura, não esperada. Por quê? Porque ela cresce num ambiente onde não tem o afeto, não tem a figura de pai e mãe presente, e na criança que ela está gerindo, ela acaba de alguma forma tampando aquele vazio, ou seja, está vindo alguém que vai suprir a falta do afeto que eu tive ali na minha formação entre o pai e entre a mãe. Quando a criança não tem aquela base familiar clara, aquela figura de pai e mãe,
pode ocorrer uma insegurança na hora de desenvolver um relacionamento. Como ela não teve aquele modelo, não viu efetivamente a troca, o afeto ali envolvido, para ela aquela informação inexiste. E aí vem uma dificuldade. Essa dificuldade pode gerar uma angústia tão grande, tão intensa, que ela prefere abdicar do relacionamento. E isso pode se estender até para a vida adulta. Muito obrigado, Paola. Obrigado, Igor, pela participação de vocês. Muito obrigado, doutor, pelos conselhos. Vamos lá, as conclusões e as dicas para os nossos alunos. Bom, diante de todas as lições, a principal desse tema é para quem ainda não é pai ou mãe. Uma das necessidades mais básicas de uma criança é de ter uma família. Então, já pensa nisso aí, né? Pense bem nisso antes de se relacionar com qualquer um, ou namorar, ficar... Porque se tiver uma criança, ela vai precisar disso. Não tem como você dizer, não precisa não, eu vou ser tudo para ela. E se você, exato, e se você é mãe ou pai solteiro, então invista no seu tempo em dar para o seu filho uma família. Mais do que dinheiro, mais do que estudo, mais do que amizades, você e seu filho ou sua filha precisam de uma família. Não fique brincando de se relacionar com esse namorado, aquela namorada, porque o seu filho ainda não tem condições emocionais para conviver com esse tipo de coisa. É isso aí. Bom, a Daniele reclama do futebol e do jeito devagar do marido. E ele, o Amadeus, quer que ela aprenda a respeitá-lo assim mesmo. Vamos ajudá-los no laboratório. Bom, o que mais me chateia em você é quando você fala, promete pra mim que vai sair comigo, vai ficar comigo e resolve jogar bola. Mas isso daí só aconteceu uma vez só. Vai assistir um filme, você dorme? Às vezes você prefere mais os seus amigos de futebol do que ficar comigo. E a atenção sua comigo? Mas no caso, com a atenção, como que você quer? Deixar um pouco o futebol do lado e ficar comigo. Mas esse daí é um exercício que eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Combinado antes de casar era uma vez na semana. Você já tá indo 2. Ou é eu ou o futebol. Você deixou de ficar comigo, foi treinar, ainda perdeu o campeonato. Se fosse treinar e ainda ganhar o campeonato, até aceitaria. Quero ficar com você um tempinho ali, você já começa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente já tem que interromper aqui, porque, Daniele, quando você fala, se tivesse ganhado o campeonato, né? Ainda vá, mas você ainda perdeu o campeonato, aí é o que ele vai falar daqui a pouquinho, que você peca às vezes. Você acaba fazendo o Amadeus se sentir constrangido, se sentir diminuído. Porque você fala isso, primeiro que isso você não deve falar nem em privado para ele, até porque não é a responsabilidade única dele ganhar um campeonato de futebol. É um trabalho em equipe, né? É como você culpar um jogador da seleção brasileira por ter perdido a Copa. Mas vamos lá entender aí a questão de vocês. Então, a primeira coisa é isso, não fale, não envergonhe o seu marido, tá bom? Agora, Amadeus, você, segundo ela, prometeu para ela que o futebol, depois do casamento, ia ser uma vez na semana. Se você está variando a sua palavra sem boas razões, sem bons motivos e sem o acordo dela, um novo acordo, então você está em falta, porque você a levou a crer que seria uma vez por semana. Quer dizer, você criou uma expectativa. Agora, você está jogando 2 vezes ou treinando 3 vezes, enfim, ainda tem as outras coisas que você faz, os outros esportes, que é a natação e tudo mais. Quer dizer, então você colocou a expectativa aqui em cima e a realidade está aqui embaixo. Então você criou esse abismo que agora ela está cobrando. A gente entende que você nunca vai deixar de gostar de jogar, né? E a Daniele precisa entender isso também, porque o futebol é uma paixão que ele tem e ele nunca vai deixar de gostar de futebol. Mas, Amadeus, você não pode trocar as coisas, não pode priorizar o futebol, embora que eu tenho certeza que não é isso que você quer fazer, eu não creio que ele quer colocar o futebol primeiro que ela. Mas, na realidade, os fatos, no dia a dia, ela está carente. Ela não está tendo a sua atenção. Então, pouco que ela poderia ter, você então usa aquele pouco, aquele momento que você tem ali, sei lá quantas horas de cada dia, e você investe no que você gosta, que é o futebol. Por isso que ela
está reclamando do futebol. Então, entenda que o problema não é o futebol, não é você deixar de gostar do futebol. É de você não estar priorizando a Daniele, você não está dando a ela atenção. Colocando o futebol no lugar dela, ou deixando que parte do futebol roube parte do seu convívio com ela. Que se tivesse bastante atenção, não seria um problema. Mas já que não tem nada, o futebol acaba sendo um problema. Mas tem mais dicas. Vamos continuar assistindo a conversa. Eu não penso no cansaço também. Então, se você tá cansado, você não pode jogar bola de terça-feira. No futebol você não tá cansado, mas fazer as coisas de casa você fica cansado. Mas aí imagine, se eu fico em casa sem fazer nada, eu vou ficar gordo. Então aí eu prefiro ir fazer um exercício. Mas você não tem só o futebol, você tem a sua natação também de quarta e sexta. E aí? Você poderia ser compreensiva. Não, você que tem que me compreender um pouco mais. Entender que eu quero ficar um pouco mais com você. Não gosto do jeito que você fala na frente das pessoas. Você fica chamando a atenção na frente das pessoas. Eu acho que isso daí você devia esperar um pouquinho pra gente conversar depois. Às vezes eu quero que você tome atitude em alguma coisa, que você toma a frente de alguma coisa e você não toma. Você espera muito por mim. Se eu casei com você é porque você também tem que tomar a frente. É tudo pra você, é calma, espera. Mas isso daí é meu jeito. Mas deixa eu falar, Amadeus, o mais é meu agora. Veja bem. Daniele, uma coisa é o que ele apontou que você faz, que é falar mal dele, criticá-lo na presença de outras pessoas. Outra coisa é você falar que ele não tem atitude como você gostaria que ele tivesse. Ou seja, são dois assuntos diferentes. Mas o que você fez na conversa? Ele apontou para você que ele se sente mal quando você o critica na presença de outras pessoas e você justificou o que você fez pela falta de atitude dele. São duas coisas diferentes. E você não pode misturar as bolas. Então, tratando da primeira coisa, realmente, como falamos anteriormente, é errado, seja ela fazendo com ele ou ele com ela, envergonhar o parceiro na frente de outras pessoas. E muito menos em privado, nem em privado, você deve falar de forma que diminua o seu parceiro. Ainda mais que o jeito dele é diferente do dela, né? Então, ele é mais devagar. Não é que ele é inferior a você, Daniele. Ele é devagar. É o jeito dele. É o jeito dele. Segundo ela, ele é devagar. Né? Para ela, que deve ser a 1000 por hora, pessoa que é ele assim, é devagar. Normalmente, mais passiva, mais quieta, né? Ela normalmente atura muita coisa, ela tolera muita coisa. Então, você vê que a reclamação dele até agora foi essa só. Que a maneira que você fala com ele. Ele é diferente de você. O pouquinho que ele quer é só o respeito. É isso que ele quer. Então, não justifique, Daniele. Pare, simplesmente pare de fazer isso. Não critique na frente de outras pessoas. Não o faça sentir diminuído com comentários que, na sua cabeça, são comentários intencionados para tirar uma reação dele, mas o que acaba acontecendo é que esses comentários o faz sentir diminuído como homem e como marido. Então, você está diminuindo o seu marido. E não é isso que você quer. Você quer que o seu marido cresça, desenvolva em todos os sentidos, mas com as suas palavras e a sua maneira de trazer a ele as suas reclamações, e no lugar e na hora você está diminuindo o seu marido. Então o tiro está saindo pela culatra. Vamos terminar a conversa, assistir a conversa e voltamos com as últimas dicas. Hoje em dia a gente vive numa década que a gente tem que correr, tem que ver, tem que ter visão para as coisas da frente, não ficar parado. Você parece que está humilhando, você não é desse jeito que se faz, chegar e expor. Mas eu também faço porque você não me dá atenção. Bom, a minha reclamação mesmo é isso, e quando você marcar as coisas comigo, cumprir. Você é bem extrovertida, eu gosto de estar com você. Mas aí você tem que compreender também. Que eu tô com você esse 1 ano e 6 meses, a gente nunca teve outra discussão a não ser o futebol. E assim, a gente tá junto, a gente é feliz, mas o problema é o futebol. Então você tem que dar um jeito de ir pro seu futebol, mas me dar atenção também. Sabe o que me preocupa?
É ano de Copa do Mundo. Todo dia. Daniele, presta atenção. E Amadeus. Primeiro deixa eu falar com o Amadeus. Amadeus, o que acontece? Você tem dado menos atenção do que a sua esposa precisa e mais ao futebol. Então, o que isso acontece? O que isso gera? Isso gera nela uma irritação. E não é nem só mais o futebol, porque ele também tira 2 dias de semana para natação, né? Então é mais para ele. As atividades que você gosta. Tudo bem, você tem o direito também, mas você parece que está exagerando. Então, você deixa a sua esposa carente, isso a irrita e essa irritação se manifesta na maneira dela comunicar, falar com você. Ela acaba fazendo coisas, presta atenção, ela acaba fazendo coisas para chamar a sua atenção para ela. Só que ela faz isso de uma maneira errada. Ela chama a sua atenção, sim, só que a atenção errada, que você acaba ficando com raiva dela também. Então, todos os dois estão errados. Primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que achar o equilíbrio. Amadeus, você quer o seu futebol, quer a sua natação? Negocie com a Daniele quanto tempo você vai poder fazer essas coisas, sem que você negligencie ou deixe a sua esposa se sentir carente da sua atenção. Então você tem que fazer a sua parte, mas não esquecer que primeiro vem o seu casamento. Primeiro, antes do futebol, tá bom? Agora, Daniele, você tem que ver como conversar com o Amadeus. E não é diminuindo, criticando que ela vai conseguir isso. E outra coisa também, ela precisa fazer dos momentos que ele tira com ela agradáveis. Então, se você quer que ele fique mais tempo com você, conversar com você, sair com você, ver um filme com você, então aqueles momentos você tem que priorizar também o relacionamento. Como ele falou, você dormiu da última vez que ele fez isso. Sabe, se vocês tiverem um momento bem gostoso, não vai ser mais um pedido que você vai ter que fazer toda vez. Ele vai querer. Quando ele voltar do futebol, pergunte como foi o jogo. Pergunte se ele marcou gols. Não sei se ele joga na linha ou no gol. Pergunte como foi. Torça, seja fã número 1 dele. Em vez de fazer ele sentir culpado todas as vezes que ele chega em casa do futebol. Tá? Isso faz você ser mais agradável. Aí você diz assim, mas eu não vou motivar mais ele jogar ainda mais futebol? Não, você não vai, você vai se fazer uma pessoa agradável. Ele vai querer falar com ela, né? Mais com você. Tá? E não adianta você querer tirar dele algo que está no sangue dele. Tá bom? Muitos casais tentam tirar um do outro aquilo que a pessoa mais gosta. E isso é a maneira mais rápida de você destruir o seu casamento. Permita que ele tenha o futebol dele, agora, Amadeus, limite isso e priorize o seu casamento. Falando em priorizar mais o seu relacionamento, olha só o que esse casal recém-casado vai fazer agora em março. No dia 31 de março, sai do Porto de Santos o cruzeiro The Love School, rumo a 4 noites inesquecíveis. Só que desde já tem gente se preparando para não perder nenhum detalhe. É o caso da Juliane e do André, que a gente vai conhecer agora. Estão de malas prontas? Praticamente. Super empolgados, a gente não vê a hora. A expectativa é grande? Muito grande. Nossa. Muito grande. Então vocês vão me contar alguns detalhes. Vamos sentar, por favor. Pode sentar. E já que a gente estava falando em mala, o que não pode faltar nessa mala? Olha, não pode faltar traje de banho, porque a gente vai aproveitar muito. Não pode faltar, eu acho que toda a expectativa tá na minha mala. Porque a gente vai aproveitar cada segundo do navio, das atividades que vão acontecer. Vai ser uma experiência única. Colocar em prática os conselhos que a gente tem do Renato, da Cris. Minha expectativa é essa. Realmente colocar em prática tudo que eles ensinam, ter um tempo só pra gente. Vai ser, eu acho que vai ser fenomenal. Em abril a gente faz 1 ano de casado. Praticamente vai ser uma lua de mel, vamos dizer assim, a segunda lua de mel. Olha, vão aproveitar a data para comemorar, então. Com certeza. O cruzeiro acaba 10 dias antes do nosso aniversário de casamento, mas a gente vai aproveitar. Você acha que esse cruzeiro é uma forma de sair da rotina, acabar com o estresse? Olha, eu acho que é uma coisa muito diferente, assim, por parte dos professores, né, da Escola do Amor, eu acho que devia até ter mais. Porque é como na escola a gente tem os passeios escolares, onde, querendo ou não, a gente aprende, absorve muito mais do que a gente aprende na sala de aula. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, né? Eles estão ali sempre dando dicas, sempre nos ajudando, preocupados em passar a experiência que eles tiveram no casamento e os conselhos, as dicas. Então, eu acho que tudo isso vai ser realmente a prática nessa viagem. Vá até o site naviotheloveschool.com e embarque nesse sonho junto com a gente.
Mas tem que ser rápido, porque alguns setores já estão esgotados. Mais informações pelo telefone 0 operadora 11 3195 9999 ou pelo e-mail contato@naviodelabschool.com. Esperamos todos vocês lá. Bom, agora quero fazer uma pergunta a você. Tem alguma coisa mais chata do que ficar andando por aí com uma mala sem alça e difícil de carregar, como essa aqui, ó? De carregar mala eu entendo muito bem. Literalmente. Mas não no sentido que a gente vai falar aqui no programa hoje, né? Porque é mesmo irritante você ficar carregando mala por aí, né? Pode lhe dar problemas sérios na coluna e muito mais desagrados. Mas o que leva alguém a comparar o parceiro a uma tralha dessas aqui? Nós fomos às ruas para saber o que é uma mulher mala. E você que está em casa, veja se há alguma coisa em comum com a mulher mala e você. Preste atenção. Você conhece uma mala sem alça? E uma mulher mala? Tem gente que diz que ela é chata, reclama de tudo, nunca está contente com nada. O Caio aqui tem experiência no assunto. Caio, você conhece uma mulher mala? Conheço e tenho uma mulher mala. Jura? É sua namorada? Isso. E aí, por que ela é mala? Porque ela é chata, nada nunca tá bom, ciúmes, aí joga prato pra lá, quebra copo pra cá. E assim. Agora me fala, você tá carregando a nossa mala aqui da produção. Ela é mais pesada, mais difícil que essa? Ela é mais pesada e muito mais difícil que essa. Trocaria se pudesse. Uma mulher mala assim, você é uma mulher que é aquela que pega no pé. Uma mulher chata pra caramba, né? É a mulher que é melhor perder do que achar. Ela não é só chata, ela incomoda 100%. Mulher mala é a mulher que deixa você esperando ser a última a se trocar e fica esperando ela. Essa acho que é a pior mala que tem. É uma mulher que depende do homem pra tudo, né? É uma mulher que inventa desculpa pra brigar com você. Pega no pé por qualquer coisa, qualquer motivo. Essa não dá pra aguentar? Não, sem chance. Dá pra carregar essa mala? Olha, por um tempo sim, mas depois a gente enche o saco e joga a mala fora. Ela era mais difícil de carregar que essa? O dobro, eu acho que ela aqui era 100 vezes mais. Isso aqui perto dela não é nada. A minha mala eu tenho que carregar, né? A mala da gente, a gente dá um jeitinho e carrega. O troféu mala sem alça vai pra mulher que pega no pé. Como você viu aí, há vários modelos de malas, né? Aliás, a gente não vê os homens falando com tanta expressividade normalmente nas ruas, como a gente viu aí agora. Frustração, incrível. Pois é, tem mulher mala de vários tipos e tamanhos, né? Tem mulher que é malinha, né? Como essa daqui. Fácil de carregar. Tem outras que são um pouquinho mais tamanho médio, assim, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Agora tem cada uma que eu vou contar. É sem alça, sem rodinha, molhada, cheia de pedra e com lodo ao redor. A mulher mala é aquele tipo de mulher que vai além do chata, tá? Ela não faz a mínima força para se tornar mais agradável. Com vocês, a mulher mala plus. Conta a história lá do Tuta. Ah, que saudade, viu? Foi bem naquele dia em que eu comprei aquela bola. Claro, que era do formato da profissional, só que o material parecia de borracha. Exatamente, exatamente. Não, e era super caro, a gente nem tinha muito dinheiro para comprar aquilo naquela época. E meu pai me deu o dinheiro e eu comprei a bola. Só que aí, no primeiro chute, a bola foi pra lança e rasgou, cara. Não, e o mais engraçado é que é o seguinte, o Inácio comprou a bola e quem acabou chutando foi o Tuta. Lembra do Tuta? Raiva. Nossa, Rosana, que drama que fizeram. É, parecia que o mundo tinha caído na minha cabeça. Quando a gente criança, a gente faz um drama, né, Rô? É. Não, na minha época, era queimada. Eu adorava jogar queimada. Mas, amor, eu vivia roxa. Porque eu era muito ruim. Nossa. Rosana, você gostava de jogar queimada? Não gosto de bola. Como não? Toda criança adora uma bola. Você deve ter tido algum trauma. É. Rosana, esse quiche aqui tá uma delícia. Ele é de alho poró com bacon, não é isso? Vai mais alguma coisa? Vai. Vai o quê, amor? Conta o segredo, Rosana. Não lembro. É que ela usa tudo anotadinho, sabe? Receita, caderninho, é coisa de família, receita de família, isso. Essa não estava anotada.
Bom, então vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Aos velhos tempos. Aos velhos tempos. Ao Tuta, né? A Rosana. Aí, amor. Bola furada. Pois é, você viu aí? É isso aí que a gente quer dizer com mulher mala. Aliás, mulheres, calma, porque semana que vem nós vamos falar do homem mala, tá? Então tem homem mala também. Mas aguente aí por agora que a gente vai falar da mulher mala, tá bom? Você viu aí, essa mulher, a esposa, ele teve que ficar carregando, né? Durante a visita, ela é muito difícil, né, de interagir. Isso atrapalha também no relacionamento. A pessoa pensa assim, é o jeito dela, o jeito dele, mas a pessoa está querendo dar uma boa impressão, está querendo, né, conquistar ali um espaço e o parceiro está atrasando, está atrapalhando. Mas, Cristiane, fala aí, como identificar uma mala dessas aí? É fácil, né? A mulher mala é aquele tipo de pessoa que você tem que carregar, né? Que ao invés de somar, ela diminui, ela se anula você, te atrasa. Quer dizer, você tem que ficar, em vez de correr, você fica amarrado, né? Você não consegue correr, você tem que você quer crescer e carregar não deixa, a né? pessoa com você. Quer dizer, em vez da pessoa te fazer melhor, ela atrasa a sua vida, né? Agora, bom, descoberto a personagem, agora é hora de neutralizá-la. Como a gente pode ajudar ou neutralizar esse fator mala do relacionamento? Vamos às dicas de como fazer isso. Se você é casado com uma mulher mala, não é criticando ou reclamando dela que vai ajudá-la. É preciso investimento. Assim como uma mala, sim, precisa de conserto, sabe? Colocar algumas alças aqui, uma rodinha. Assim também se lida com a mulher mala. E o ajuste que você pode dar à sua mala, né? A sua esposa mala, é apoiá-la em tudo que possa fazê-la desenvolver como mulher. Por exemplo, invista nos talentos dela, procure saber quais os sonhos que ela tem e ajude-a a alcançar os seus sonhos para que ela foque as suas energias. Agora, se você é uma mulher mala, você reconhece isso, poucas conseguem, hein? Mas você reconhece que você tem atrasado a vida do seu marido. Isso é porque você deixou de investir em você mesma. Você pensa em todo mundo menos você. Então é hora de fazer algo por si mesma. Invista em algum talento seu. Faça o que a sua timidez não tem deixado você fazer. Porque isso vai fazer com que você cresça pessoalmente. E esse crescimento pessoal vai lhe tornar uma mulher mais agradável e o seu relacionamento com seu marido também será muito mais agradável, muito melhor. Hoje foram os homens que falaram das mulheres, mas semana que vem as mulheres vão falar quem é o homem mala, tá bom? O que é ser homem mala? E aguenta, porque tem muitas pedras aí dentro pra gente falar a respeito. Atenção! Mulheres que sofrem com os gases de seus maridos, principalmente debaixo dos lençóis. Olha só o que inventaram. Eu só me pergunto por que demoraram milhares de anos para inventar isso. Se é um problema que está lá desde a primeira refeição que o homem fez. E por incrível né? que pareça, não foi uma mulher que inventou, né? Assista só. Olha só essa invenção. Todo mundo sabe o quanto o famoso pum pode trazer constrangimentos. Na vida a dois, então, soltar gases próximo do parceiro não é nada elegante. Mas o que fazer se a vontade apertar? Did you just fart? O designer britânico Paul Eleare inventou o que pode ser a solução. Ele criou uma cueca à prova de pum. Estranho, né? A tal cueca é feita de um tecido especial, composto de carbono ativado, o que impede que as partículas de mau cheiro exalem. Trust me, I love you. Why I love you? I love you so much, you won't be sorry, I swear. Did you really just fart? Yeah, but I pushed it that way with my hand. Bom, a Cristiane disse que já vai fazer um pedido de uma caixa dessas cuecas pra mim. Brincadeira, eu não tenho tanto problema assim. Mas eu acho que os homens sofrem muito com isso porque nós somos mais descarados com uma coisa que é natural e uma realidade. Mas diga aí, mulher também faz essas coisas? Ou não? Então,
Vamos ao próximo assunto. Viu? Vamos lá. Vamos ao próximo assunto aqui. Bom, nós temos aqui a revista The Love School. Não sei se você já viu a sua, se você já adquiriu. Essa aqui é de janeiro. E tem uma matéria que é muito legal, que fala de planejar. Como que o casal pode planejar o futuro junto. É muito importante as dicas que nós damos aqui. Ou mesmo os solteiros. A gente fala muito de planejar, falamos anteriormente que, por exemplo, a gravidez indesejada é fruto de uma falta de planejamento. Muito se fala sobre planejamento, mas como fazer o planejamento? Então, esse artigo fala exatamente sobre isso e dá dicas práticas, né? Revista The Love School, a edição agora, a primeira edição de 2014. Já nas suas bancas ou pelo site lovesschoolemrevista.com, tá bom? Bom, chegou a hora da revisão. Vamos lá. Uma das necessidades mais básicas de uma criança é o de ter uma família. Se você ainda não tem um casamento estabelecido, então não tenha filhos. E por isso, os solteiros e solteiras devem evitar relacionamentos sexuais para não ter uma gravidez indesejada. Para quem já é pai ou mãe solteira, invista tempo e dedicação em dar para o seu filho uma família. Não fique brincando de namorar, porque o seu filho não tem condições emocionais para conviver com isso. Mulher mala é mulher anulada. Para ajudá-la, você precisa investir e não criticar ou reclamar. Obrigado, alunos, pela presença.